O Corinthians, com a vitória de ontem, o Corinthians acumula 10 vitórias em sequência contra times da Série A. Foram 9, né? 9 na sequência. 9. 27 pontos. Fala, nação corintiana! O Coringão começou o ano com o pé direito e manteve sua sequência avassaladora. Na estreia da temporada, o Corinthians venceu de virada e chegou à incrível marca de 10 vitórias consecutivas contra times da Série A. A partida foi eletrizante, com o Timão mostrando resiliência e qualidade para virar o jogo fora de casa. Essa vitória foi tema no Bate-Pronto, onde os comentaristas analisaram o desempenho do time e a importância desse início promissor. Eles destacaram a força do elenco e a mentalidade vencedora, que tem marcado a trajetória do Corinthians. Se liga no trecho com os comentários sobre essa estreia do Timão na temporada. Antes de dar play, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Corinthians. Só 10% da galera que acompanha nossos vídeos já se inscreveu. Bora mudar isso, fiel? O hino do Corinthians aí, Coquinho. Vitória de virada lá no Nabi Abichedil, na Bizão, contra o Bragabu, né? 2 para o Corinthians, 1 para o Bragantino, com gols de Thales Magno, o Thales Mágico, como é chamado pela fiel torcida, e também dele, Pedro Raul. Piperno, gostou da vitória do seu Coringão, Piperno? Boa tarde. Boa tarde, Pedro Marcos. Que inspiração para essa sexta-feira, hein, Pedro Marcos? Que coisa fantástica aí. Olha, dá a impressão assim, Modelei, que ele tomou uma espécie de feno grego verbal e tal. Tá hoje imponente, soltando de tudo, maravilha e tal. Mas o nosso todo-poderoso... É que foi um belo resultado, se é que você pegou a referência do que a gente estava comentando aqui em off. Um belo resultado do Corinthians. Não, vou falar um negócio pra você. Você tem toda a razão, né? Foi um resultado muito... Deixa o torcedor do Corinthians muito estimulado, muito motivado para essa temporada. Mas, sobretudo, olha, o Corinthians, com a vitória de ontem, o Corinthians acumula 10 vitórias em sequência contra times da Série A do futebol brasileiro. Isso é um dado, eu diria, bastante relevante. Não é alguma coisa banal. Eu costumo sempre repetir que o mês de janeiro é o pior e mais inútil mês do ano para se comentar futebol. Por quê? Porque o mês de janeiro, ele é a ocasião propícia para aquele tipo assim de, pegando até um gancho na empolgação do Pedrinho, para aquele tipo de ejaculação precoce analítica. Por quê? E tudo que você fala é registrado. Certo, então, é gravado. Tá certo? O telespectador não esquece, ele tem uma memória muito melhor do que a nossa. Você, sem dúvida, ele não lembra o que você falou ontem, não que seja irresponsável, que você fala tanta coisa, você passa. Só estou acrescentando para reforçar isso, porque isso acontece todos os anos. Aquilo que você dá, digamos assim, como quase uma visão do cenário anual, normalmente é difícil de se confirmar ao longo da caminhada. Mas a turma lembra que você falou em janeiro. Claro, sim. E quando chegar em agosto, lembra a bobagem que você falou em janeiro. Então você tem razão. É um mês perigoso mesmo para você expressar uma opinião, entre aspas, definitiva. Ô, Vanderlei, porque tem muita gente que utiliza os 2, 3 primeiros jogos de qualquer temporada para estabelecer aquilo como, assim, verdades absolutas que vão acompanhar o clube, o jogador, para o ano todo. E, obviamente, nós estamos ainda em um período de pré-temporada. Aliás, o futebol brasileiro em 2025 teve uma micro pré-temporada. Então tá todo mundo treinando ainda. São amistosos de luxo que valem pontos. Então é claro que começar com uma série de derrotas, obviamente, vai causar um prejuízo lá na frente, porque é um campeonato de tiro curtíssimo nessa fase de classificação. Dito isso, é óbvio que o Corinthians começa empolgado, né? Ganha fora de um time de Série A do futebol brasileiro. Pedro Raul, nossa, né? Voltando a fazer gols. Interessante, ele foi um jogador muito importante no Brasileiro de 22, marcando, assim, ele naquele campeonato, ele foi o jogador que mais marcou, mais fez gols que valeram pontos, jogando pelo Goiás. Era 1-0, era 1-1, gol de Pedro Raul. Já tinha jogado bem no Botafogo antes e tal, mas realmente ele tem uma carreira bastante regular e definitivamente não foi o jogador que o Corinthians imaginava até aqui. E em relação ao Thales Magno, nem viu o jogo de ontem, esquece o que ele jogou ou deixou de jogar ontem. Eu sempre achei um jogador
muito bom do ponto de vista técnico. Jogador que eu ainda acho que vai ser dos bons. Ele é alguém que sempre foi mal aproveitado no futebol brasileiro, especialmente no seu período de Vasco da Gama. Por quê? Porque muitos técnicos viram no Thales Magno um jogador de extrema habilidade e que então tinha que funcionar como um ponta. Olha, ele jogava confinado, ele jogava quase em cima da linha lateral, então ele tinha só um lado, por exemplo, para correr, para driblar e tal, porque o espaço para ele ficava muito escasso. O Thales Magno, tendo liberdade de movimentação, vai se tornar cada vez mais um jogador de muita criatividade. Então o Corinthians tende a ganhar muito com isso. Mas, de qualquer forma, embora seja um início auspicioso, é só mais um amistoso de luxo nessa fase de pré-temporada. Um amistoso de luxo que vale pontos. Corinthians, se a gente for pegar a temporada 24, do jeito que terminou, e a vitória de ontem, já são 8 vitórias consecutivas para esse Corinthians, hein? Vanderlei Nogueira justifica essa minha empolgação na abertura do programa com esse Corinthians do Ramon Dias. O Ramon disse que está feliz da vida aí com o Corinthians, com o que ele tem acompanhado, com o que ele tem visto. E o Coringão já começou o ano com o pé direito. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Não, o seu entusiasmo é cativante. Eu só queria dizer o seguinte com relação ao Corinthians. O Corinthians ressurgiu nos últimos tempos, né? Então, para muitos corintianos apaixonados, fiéis, o Corinthians estava caindo, né? Alguns até menos otimistas já consideravam como viver na Série B, né? Que seria uma tragédia financeira, de imagem, de exposição. Olha, se nessa situação de ressurgimento técnico, né, do Corinthians, a turbulência política extrapola os muros do Parque São Jorge, da Neoquímica, enfim, não está brincadeira, e nas próximas horas terá mais uma reunião importante no Conselho Deliberativo, na segunda-feira, para saber se o presidente vai tomar um impeachment pelo peito ou não. Então, veja, ele estava numa situação dramática, o Corinthians. Ele ficou mais de 2 meses na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro do ano passado, não mostrava força de reação, perdia jogos que aparentemente, olha, acho que agora vai dar, não dava, perdia. Enfim, dramática a situação do Corinthians, né? Dentro e fora do campo. Dentro e fora do campo, financeiramente. Bom, estava numa situação da pior. Nos capítulos finais da série Netflix do ano passado do Corinthians, o Corinthians começou a mudar o enredo, mudar o cenário da trama. Começou a ganhar pontos. Foram 9, né? 9 na sequência. 9. 27 pontos. Se tivesse umas 15 rodadas a mais, o Corinthians podia ser até campeão ou ficar ali, né, entre os primeiros colocados, de repente, se tivesse umas rodadas a mais. Claro, naquele patamar de recuperação, se tivesse algumas rodadazinhas a mais, a coisa ficaria absolutamente fantástica para o Corinthians se permanecesse ganhando pontos como terminou a competição. Não só escapou do rebaixamento, como conseguiu uma vaguinha para participar da principal competição do continente. Poxa vida, foi um sucesso, né? O professor Ramon, quando chegou, ele não escondeu, não. Eu estou chegando aqui para salvar o Corinthians do rebaixamento. Isso que foi dito. E quase 80% dos discursos, antes da coisa começar a se ajeitar, era aquele negócio, se escapar do rebaixamento, salvou o ano. Eu não estou repetindo, eu estou só repetindo a verdade, né? É o que aconteceu. Aí o Corinthians terminou o campeonato bem, e o torcedor do Corinthians no campo, por aquilo que viu no campo, o ressurgimento, terminou o ano, puxa vida, esperando um ano melhor. Chegaram reforços, né? Os jogadores dizendo que os salários estão em dia, menos desse mês, mas o presidente, segundo os jogadores, segundo o Romero, segundo jogadores, conversou que era um problema de caixa, de fluxo de caixa, e que nos próximos dias pagaria também em dia esse último mês. Acho que era o de dezembro ou de janeiro. Mas é isso. De qualquer maneira, ainda fez a observação. A gente vivia no atraso. Então, diante desse cenário todo, e o Corinthians, agora com essa brincadeirinha que alguns estão fazendo, não para de vencer,
Começa a temporada, é melhor sim, mas é nuvem passageira. Logo, quando a coisa começar a apertar, vai tomar trombadas. E essa é uma outra desculpa, é uma outra conversa. Mãe de Iná, não se sabe exatamente o que vai acontecer, como já foi dito agora pelo Piperno, está só começando. Mas não é bom ganhar? É bom ganhar. Todo mundo sabe que ninguém está bem. É início para todo mundo. Para os piores times e para os melhores times. Está todo mundo começando a sua caminhada. Aquecimento. Não é bom você começar um aquecimento ganhando? É bom. Pro Augusto Melo, então, nem se fala, porque enquanto o Corinthians está bem dentro de campo, o processo de impeachment, a turbulência política dele fica de lado, fica em segundo plano. Então, o Corinthians em campo vai mantendo o presidente no cargo. Numa análise de velhinha do Taubaté, o time bem enfraquece a oposição. Exato. Mas isso é velhinha de Taubaté. Eu não estou considerando como agem os conselhos da maioria dos clubes no Brasil. Alguns conselheiros, pelo que a gente nota, não só do Corinthians, mas de uma forma geral, alguns conselheiros não sabem nem quando o time vai jogar. É um ato absolutamente político e que carteirinha tem um peso muito especial na vida desse grupo de pessoas, com as raríssimas exceções. Então é isso que eu queria falar sobre o Corinthians. Eu acho que começar vencendo é bom. Se vai persistir, é uma outra conversa, mas é muito bom para a torcida do Corinthians ter digamos assim, essa amostra de que a coisa pode ser melhor do que o ano passado. O time mostrou postura, mesmo com um elenco alternativo, e jogadores como Thales Magno e Pedro Raul fizeram a diferença. Com esse ritmo, o Corinthians pode ter uma temporada de muito sucesso pela frente. E você, o que achou dessa vitória do Timão? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com os amigos.